Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. O bate-papo de hoje, conversei com o André Costa. Falamos sobre tokenização. Você sabe o que é isso? Certamente é algo que vai estar mais nas nossas vidas, muito ligado à tecnologia e cada vez mais ligado a coisas do dia a dia, como, por exemplo, até o seu time de futebol. Se você ficou interessado, fique comigo após a vinheta. Bom, pessoal, estou aqui com o André Costa para nós falarmos mais sobre esse mundo de inovação, principalmente no mercado financeiro. André, obrigado aí por aceitar bater esse papo aqui com o pessoal, tomar esse café com inovação aqui com a galera. Antes de a gente começar o assunto, se apresenta aí para o pessoal quem é você, o que você faz, de onde você veio, e obrigado mais uma vez. Claro, eu que agradeço, Felipe, aí pelo convite. Bom, meu nome é André Costa, meu background, eu sou engenheiro de computação, e eu costumo dizer que eu me sinto muito sortudo, né? Porque eu encontrei duas grandes coisas importantes sobre minha carreira, né? Muito, muito cedo. A primeira é que eu sou apaixonado por pessoas, então eu movi muito rápido de coding, né, de software para business, marketing. E o segundo que eu sou muito mission driven, né? Então eu sou, como seria em português, sou muito orientado à missão, né? Isso me dá muito gás, né? Então, por exemplo, depois que eu me graduei, já faz aí uns 12 anos, né? Morei no Japão, eu fiz um trainee na Toshiba, e assim, o dinheiro era bom, carreira era bacana, mas foi uma época de uma das mais depressivas assim da minha vida, porque eu olhava para as pessoas, todos entusiasmados, eu não estava gostando do que eu estava fazendo, né? E aí eu tive um insight, né? Eu sei que às vezes é um clichê, mas eu entendi que eu queria realmente fazer alguma coisa que impactasse positivamente a vida das pessoas, né? E isso, quando eu comentei que deu gás, logo em seguida eu voltei para o Brasil e eu construí um produto, comecei a construir um produto, né? E dentro de alguns anos a gente foi de 0 a mais de 300 mil usuários ativos, né? E a gente foi investido na época pelo Buscapé. Aí depois eu vendi essa empresa, trabalhei na AWS, na Amazon Web Services por 6 anos, muito próximo com startups, como head de startups. E aí depois eu me mudei para a Europa, fiz um MBA aqui na London Business School, e eu gosto muito de criadores de conteúdos, eu tenho também um canal de YouTube da minha empresa, e eu comecei com essa minha segunda empresa com a ideia de que como que eu poderia ajudar criadores de conteúdo. E social tokens, que eu vou explicar mais para frente o que é social tokens, foi um caminho muito claro para isso, né? E hoje eu tenho a Purple Trader, que é uma exchange, né? É uma casa de trocas, né? É como se fosse um mercado Bitcoin focado em social tokens. Cara, André, muito legal. Eu que acompanhei um pedaço, né, na graduação, estávamos juntos aí, vendo aí o seu desenvolvimento, enfim, suas conquistas. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre algumas das palavras que para algumas pessoas pode ser diferente, estranha, né? Mas eu acho que é legal aí aproveitar a sua experiência, que vem a ser blockchain, DeFi, DAOs. Tem aí essas siglas que podem assustar algumas pessoas. Mas conta pra gente aí, explica aí um pouco o que seriam essas siglas e a utilização delas. Claro, claro. Vamos começar baby steps aqui, né? Passo a passo. Primeiro, para todo mundo ficar na mesma página. O que é blockchain, né? É basicamente a tecnologia que está por trás do Bitcoin, né? É, existe um termo chamado ledger, que é o livro-razão, que é muito simples a ideia, né? Basicamente, imagina um livro em que você registra todas as transações. Então, eu tenho, sei lá, R$ 10, eu dei esses R$ 10 para você e ele registra. O André deu R$ 10 para o Felipe. E aí você deu para outra pessoa,
ele começa a registrar ali todos os movimentos de dar e receber dessas moedas, né? Então, o blockchain nada mais é do que um livro, né, que é um ledger, nesse livro Razão, que ele é compartilhado e ele não pode ser modificado, né? O que já foi escrito não pode ser modificado. É só isso. É muito simples, né? E ele chama blockchain porque esse banco de dados, a cada vez que você escreve um pedaço das ordens, das transações, ele é usado uma criptografia, ele tem todo um código ali, e você vai concatenando, né? Você vai juntando bloco por bloco. Então, você forma uma cadeia de blocos, né? E aí, neste livro Razão, né, nessas transações, você pode, na verdade, escrever qualquer coisa. Ou seja, você pode dizer que você armazena, na verdade, qualquer tipo de asset, né? Pode ser um dinheiro, pode ser os bitcoins, pode ser carro, pode ser conteúdo, pode ser NFTs, né? Pode ser qualquer aspecto aí que você queira. Então, assim, bem básico, né? O que a gente está falando. E aí, um termo que é importante a gente também colocar todo mundo na mesma página é o Web3, né? Web3. E o que que o Web3 tem a ver com o blockchain, né? O que tem a ver é que é o seguinte, na, na, basicamente o Web3 é a terceira geração, né, de evolução de tecnologias. Então, imagina que o Web 1, né, o primeiro web, era aquele HTML, são páginas estáticas, como se fosse um jornal. É o Yahoo, aquele Yahoo mais antigo que tinha, né? E aí depois a gente criou o Web 2, que é Facebook, que é, na verdade, páginas dinâmicas, em que a tecnologia. Então, de um lado, a tecnologia básica ali era o HTML, né? Depois, no Web2 era a base de dados, em que as páginas são dinâmicas, o conteúdo ele é gerado pelos usuários, né? Então, obviamente, gerou redes sociais, uma série de outros produtos que puderam ser feitos a partir dessa Web2. Web3, na verdade, a ideia básica é em que as pessoas elas são proprietárias elas têm um pedaço da internet, elas são donas de um pedaço de conteúdo. Um exemplo mais básico é os NFTs, aquelas figurinhas, né? Então você pode ser o dono daquela foto. Por que isso é tão revolucionário? Por que isso aplica em várias coisas? Então imagina, por exemplo, um jogo, né? Um jogo você pode estar ali com uma arminha ali matando as pessoas, aí você ganha uma nova arminha e por aí vai. Eventualmente você pode ser o dono, né, daquela arma virtual, ou você pode criar um novo caractere ali e você pode ser o dono daquilo, né? E obviamente você criando esse asset virtual, você pode monetizar, você pode fazer uma série de outras coisas, né? E aí tem outros tópicos aqui que a gente pode falar mais, que vídeos também, outros conteúdos digitais que você pode usar isso como propriedade para fazer outras coisas. Então, o futuro para onde a gente está caminhando é um futuro em que grandes empresas, né, o Facebook, ele não vai ser como a gente vê hoje, mesmo um metaverso, né, que as pessoas falam bastante. Na verdade, o metaverso ele vai ser muito baseado no Web3, em que as pessoas são donas de propriedades ali, de casas virtuais, de avatares, né? Então, vão ser as pessoas que vão ser donas desses componentes virtuais, ao invés das empresas serem donas daquilo. Elas simplesmente proporcionam uma plataforma ali para você interagir e para você trabalhar nesse meio. Pô, bem legal, eu acho que, assim, aparentemente a gente está no começo aí de uma revolução muito grande aí do que vem pela frente, né, relacionado a dinheiro, a mercado financeiro, a até outros tipos de tokens, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre aí uma das suas especialidades aí, que é um pouco sobre os tokens, né, os social tokens, né, que você falou.
e depois a gente fosse para o assunto de finanças descentralizadas, porque eu acho que é um assunto aí que chama bastante atenção de como que esse mundo do mercado financeiro, vamos dizer assim, precisa se adaptar. Claro. Eu vou, se você me permitir, Felipe, vamos começar pela parte de finanças, que eu acho que a Claro, partir dali a gente chega nos outros aspectos. Na questão do que a gente chama de DeFi, né, Decentralized Finance, que é finanças descentralizadas, talvez a melhor tradução. O que acontece? Esse blockchain, né, essa tecnologia que a gente comentou mais cedo, ela permite com que a gente elimine intermediários, né? Então, agora eu posso enviar... Hoje, vamos supor, hoje eu moro em Londres, né, no Reino Unido. Está no Brasil, né, Felipe? Então, estamos eu vou aqui. mandar um dinheiro para você, né? Tô precisando, pode mandar. É, Brincadeira. eu vou mandar aqui um dinheiro para você. Normalmente, né, se a gente não vai usar blockchain, a gente precisa de um banco, precisa de um intermediário ali, né? E a coisa ainda fica muito mais complexa quando a gente está falando de entre países, né? Que você tem, você tem outros protocolos de envio. Além do custo, não sei se você já mandou dinheiro para fora, o custo que tarifas, uma série de taxas, né? Porque tem um conjunto de transações até o dinheiro sair da minha conta e chegar numa outra conta, né? No mundo de DeFi, essa transação, ela não só ela é imediata, né? Então ela reduz muito tempo, mas ela não tem intermediário. O intermediário é uma máquina, né? É um que a gente chama de smart contract. É um modelo digital que faz com que eu consiga transferir para você, né, de uma forma extremamente confiável. Eu sei que você é você, não vou transferir para outra pessoa. Então, isso reduz o risco desse dinheiro se perder no meio do caminho, ele reduz os FIIs, né, as taxas nesse processo, ele permite mais transparência, mais segurança, enfim, uma série de outras questões. Mas a transferência, o que é interessante, assim, a transferência de dinheiro, pagamento, é só uma dos modelos, né? Um só dos casos de uso. Você tem, por exemplo, operadoras de câmbio, que a gente chama exchange, né? Então, para o mundo hoje, né? Você troca dólar por real. Você precisa de uma casa de câmbio também para fazer essa operacionalização. O custo, você já foi viajar para fora, o custo que adicionado em cima disso. Quando você opera com, por exemplo, uma exchange descentralizada, né? Novamente, é um operador externo que faz essas transferências, né? O operador externo, não, perdão, é um smart contract, é uma máquina que faz essa operação. Quando a gente fala máquina, na verdade é uma rede, é um conjunto de pessoas que existe uma certa organização, existem contratos, né, em formas de código. Essas pessoas elas operam, elas são beneficiadas por estarem fazendo essa transação, então elas ganham um certo FII, porém ela acaba sendo muito mais barata e muito mais eficiente, né? E aí existem outros casos de uso no universo de DeFi. Então, por exemplo, a questão de empréstimos e por aí vai, né? Aí o céu é limite. Esse universo de DeFi nos últimos 3 anos, a quantidade de inovação é violenta, às vezes até difícil acompanhar do que está acontecendo. Então é bem interessante aí, né? E aí a gente tem muitos tópicos, né? Dentro eu costumo dizer, gente, que blockchain é um black hole, né? É um buraco negro. Você começa a entrar nesse tema e você começa a perceber que tem muita coisa ao redor, tem muitos temas. Então é importante também que é, vocês não fiquem, como se chama, assustados, né, com essa quantidade de terminologias, né? E a gente vai aí passo a passo falando. Então, os conceitos eles são simples, né? O ponto é que como as aplicações são muito diversas, parece algo extremamente
Claro, existem aplicações que são muito complexas, né? Mas os conceitos, eles são muito básicos, né? É o blockchain, que é o livro-razão, né? O pessoal fala de Web3, né? Nada mais é do que o conceito de você ter propriedades, né? O conceito de DeFi nada mais é do que a aplicação do blockchain para você trocar dinheiro, enviar dinheiro, emprestar, uma série de coisas. E aí tem um outro conceito que é muito interessante, que é o chamado DAOs, né? Que é Decentralized Autonomous Organization. O que é isso, né? Então, basicamente, imagina uma organização que não tem CEO, né? Não tem o diretor executivo, né? E que ela é completamente gerenciada por um contrato, né? Um contrato digital, em que as pessoas que têm um pedaço desse token, né? Tem alguns tokens, elas têm poder de voto. Então, imagina o seguinte, vamos tentar pensar aqui em termos muito básicos, né? Imagina que eu e você, Felipe, a gente quer montar uma ONG, tá? Uma ONG para ajudar as pessoas carentes, tá? Vamos imaginar essa situação mais básica. Aí a gente levantou um fundo, né? A gente levantou R$ 1 milhão. A gente fez uma vaquinha, a gente levantou R$ 1 milhão, tá? E aí a gente precisa agora decidir o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Quais ONGs que a gente vai investir? Por que a gente vai investir? Como que a gente vai controlar? Tá? Como que a gente faria isso no mundo normal, né? Eu tô aqui, você tá aí, cara, a gente vai precisar criar uma ONG, a gente vai ter que abrir registro, né? Sei lá, no Brasil, aqui fora, vai precisar de uma conta bancária, precisa ter o meu nome, precisa ter o teu nome, precisa ter assinatura, entendeu? Alguém vai precisar assinar essa transação. Imagina a complexidade para fazer isso com 2 pessoas, tá? Só eu e você, para a gente abrir uma ONG, a gente recebeu US$ 1 milhão, tá? E a gente vai fazer isso. Aí a gente vira e fala assim, aí a gente começa a gastar esse dinheiro. A gente investiu num lugar X, tá? Aí as pessoas começam a perguntar, gente, para onde foi esse US$ 1 milhão? Aonde vocês gastaram? Aí o que acontece? Você tem que mandar o recibo para as pessoas, você tem que provar para elas para onde você mandou esse dinheiro, como que você gastou, o que aconteceu, né? Então, a coordenação disso, ela no universo de DAOs, né, de Decentralized Autonomous Organization, ela se torna muito mais simples, muito mais fácil. Por quê? Na verdade, DAOs, a gente faz o mesmo processo, a gente levanta R$ 1 milhão, só que ao invés de a gente levantar R$ 1 milhão, a gente levanta 1 milhão, pega em bitcoins ali, sei lá, a gente levanta 100 bitcoins, não sei, precisa fazer aí a conversão. X bitcoins, entendeu? E a gente coloca numa carteira pública, que é o Treasure, né? Que é o nosso tesouro, entendeu? Aí a gente fala que para a gente ter acesso a esse tesouro, a gente precisa de ter determinadas assinaturas, né? Então a gente pode criar assinatura para que as pessoas tenham acesso a isso. Mais do que as pessoas terem acesso, se uma pessoa de fora, né, contribuiu com R$ 1 milhão de reais, com R$ 20 que seja, ela poderia também ter um poder de decisão em quais ONGs que a gente vai investir esse dinheiro, correto? Ela poderia ter, por que não? E mais do que isso, ela poderia ter acesso a como que isso está sendo organizado, para onde esse dinheiro vai. E basicamente uma DAO ela funciona desse jeito. Então, a gente pega um conjunto de tokens, então vamos supor que a gente emite. Então, a gente vai emitir 1 milhão de tokens. A gente levantou R$ 1 milhão, a gente emitiu 1 milhão de tokens. Se você deu R$ 20, eu te dou 20 tokens, entendeu? E aí, esses 20 tokens você usa para fazer votos, para você participar da comunidade. Você pode, eventualmente, fazer uma proposta. Eu queria doar para o Hospital do Câncer,
né? E aí, quanto mais votos você tem, e eu queria doar, eu queria que essa 50 mil reais fosse para o Hospital do Câncer. Então, você levanta esse voto, coloca lá sua proposta, coloca um deadline para aquela proposta, e se você conseguir votos suficiente, a sua proposta ela aceita, e imediatamente o teu dinheiro vai para aquela organização, entendeu? Então, você percebe que quando se trata de organização em nível global, em termos de transparência, em termos de segurança, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que tem. Como que você vai fazer todo esse processo hoje? Então, ele permite com que colaboradores completamente estranhos, né, eles trabalhem com um objetivo em comum, né? E aí existem várias vantagens nesse universo de DAOs, né? Geralmente as DAOs elas têm um propósito, né? Você tem desde DAOs que são bem interessantes, assim, tem um Constitution DAO, que é um caso um tempo atrás, né? O cara ele montou uma DAO para juntar um monte de gente para comprar a Constituição dos Estados Unidos, que literalmente é a Constituição, é um papel, entendeu? E ele levantou alguns, acho que foi, ele queria levantar, eles não chegaram a levantar todo o dinheiro, aí o dinheiro foi devolvido, porque eles não conseguiram comprar, efetivar, né? E isso inclusive prova a eficácia, porque se você não atingiu a meta de levantamento, você automaticamente coloca esse dinheiro de volta para quem colocou, né? Mas isso que era uma das ideias. Existe o Ukrainian DAO, que foi uma DAO criada para ajudar civis durante a guerra da Ucrânia. Existem DAOs com objetivos, por exemplo, de se criar, que eles compraram como é que se chama? A Cabin DAO. Eles compraram um pedaço de terra, né? E eles querem criar uma comunidade ali. E aí, se você tem parte da DAO, você permite, né? Você consegue fazer parte, né? Daquela comunidade, uma vila lá no Texas, né? Que eles estão montando. Então, você consegue aplicar uma série de casos de uso, né? Do dia a dia, você consegue trabalhar com essa DAO. E aí, inclusive, existem DAOs que são um protocolo, por exemplo, a Uniswap, né? Uniswap é uma casa descentralizada de trocas de moedas, né? Então, ela opera de forma independente, mas eles criaram uma token, que essa token ajuda eles a governar os investimentos, ou seja, a fazer com que o propósito deles é ali a fazer com que o contrato, né, esse contrato de negociação vá para frente, né? Você tem outros tipos de DAOs, por exemplo, gente se juntando para comprar NFTs, né? Então você coloca ali uma série e por aí vai. E dentro desse universo, né? Indo pro ponto que é mais conectado, né, ao que eu faço atualmente, existe um negócio chamado social tokens, né? O que são social tokens? Basicamente, são tokens relacionados a marcas, a criadores de conteúdos, a comunidades, né? Que compartilham uma propriedade digital, né? Social tokens não são NFTs. NFTs acho que é um termo que acho que possivelmente até a tua audiência aqui já deve estar muito bem acostumado, foi uma das palavras mais faladas ali, né? Aquelas figurinhas e tal, que é o que a gente chama de non-fungible, é indivisível, né? Aquilo tem um dado. Social tokens, eles são fungible, eles são divisíveis assim, em milhões de partes, né? É uma moeda, né? Então, eu costumo dizer assim, que
a, 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 o social token para uma marca, para um indivíduo, ele permite com que essas marcas, essas pessoas, elas expandam aquele projeto. Então assim, fan tokens. O fan tokens, se você compra um token, você pode votar em qual vai ser a cor da camisa do time na próxima temporada. Você pode participar de chats exclusivos, você pode ter acesso VIP, tem uma série de experiências, né, e recompensas que você ganha, né? Imagina como se fosse um loyalty plan, né? Então, isso eu dei um exemplo para um token de uma marca, um token de um esporte, né? Então, o próprio PSG, ele pode vender o NFT dele. Você pode comprar o NFT de uma figurinha, de alguma coisa assim. Mas quando você compra o social token dele, você participa desse grupo, né? Você participa desse loyalty, né? Esse plano de loyalty plano seria Faz fugiu aqui. parte de um, como se fosse os fãs ali, né? É, Que a gente chamava, como é que era? Os contribuintes lá. você vira um super fã, praticamente, Aham, né? É assim que funciona. Então, assim, esse aqui é o que eu faço. Então, o que eu faço hoje, eu tenho uma exchange que se chama Purple Trader. A gente está em versão alfa, né? Mas vocês podem se cadastrar já purpletrader.io, né? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para as pessoas conhecerem. Fazer já o cadastro, tem um processo ali de cadastrar identidade e tal. E a gente uma exchange, né? Imagina como se fosse um mercado Bitcoin, mas a gente só foca em social tokens. A gente acredita que social tokens, então NFTs, né, foi uma grande onda, né, que a gente viu principalmente no ano passado, né? E possivelmente a próxima onda vai ser de social tokens, porque social tokens ajuda, né, tem um impacto muito grande para criadores de conteúdo, né, que queiram criar sua própria rede, criar sua própria economia, né, queiram compartilhar conteúdo e queiram fazer com que as pessoas, né, qual que é uma das grandes diferenças? As pessoas agora, elas podem não só comprar imagina se o Felipe criasse, né, um social token. Eu não só posso assistir o conteúdo dele, né, mas se eu comprar um token dele ou se eu receber um token dele, eu tô e ele crescer, ele ganhar mais reputação, ele for um criador de conteúdo com uma reputação grande no futuro, o que acontece é que você participa desse crescimento, entendeu? Uhum, sim. Eu costumo dar um exemplo. É basicamente isso, assim, em resumo. Não sei se ficou muito claro, assim. Não, tranquilo. André, o assunto, meu, daria para a gente ficar falando um tempasso aqui, mas a gente tem aí um tempo limitado aqui para a gente bater um papo. Antes, né, só para a gente encaminhar para os finalmente, primeiro, obrigado aí por você passar tanto conhecimento aqui para as pessoas, né, de um mercado, eu vou chamar novo, mas ainda muito inexplorado, né, vamos dizer assim. Queria que você dissesse umas palavras finais, deixasse suas redes sociais, enfim, o que você achar melhor aí para que as pessoas possam aprender mais sobre o assunto. Claro, então no nosso canal do YouTube a gente tem. Em inglês, né? Mas acho que talvez dê para você colocar ali a tradução automática. Então tem o canal da Purple Trader, né? Então se cadastrem ali. A gente tem também um Instagram. O Instagram a gente está começando, né? Mas vocês podem participar, tem muitos gráficos ali, a gente fala sobre várias social tokens que são bacanas ali. E é isso, gente. Eu também recomendo, muito programa pela internet que você pode buscar chamado Learn to Earn.
que é basicamente o seguinte: você aprende e você ganha dinheiro por ter aprendido, né? Então, tem muitos programas desse tipo assim que você pode encontrar na internet, que eu recomendo também bastante você dar uma olhada ali. Show de bola. André, brigadão mesmo. E até a próxima. Eu vou Imagina. deixar os links aqui para todo mundo se cadastrar e conhecer um pouco melhor aí o seu trabalho. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Um abraço.